Por que nós somos um dos países que tem o maior potencial hídrico do planeta e muitos dos nossos habitantes ainda sofrem com carência de água em casa? Olha, não é uma particularidade do Brasil. Existe uma diferença muito grande entre as pessoas geralmente associam falta de água à falta de água nas casas, nas residências. Não é assim. Olha, houve uma época em que a água era fator preponderante para determinar para onde as pessoas migravam. Geralmente se saía de um local com escassez de água para as áreas de vale e as áreas de planície, porque existia um excesso de água naquela região. Hoje em dia não é mais assim. Não é que falta água no planeta, nem no Brasil. O Brasil é o país do mundo onde os mananciais são dos mais ricos. Tanto na água superficial, nós temos o maior rio em volume de água do mundo, a maior bacia hidrográfica do planeta, e o maior no subsolo também. Nós temos lençóis freáticos com potencial incrível, o maior aquífero do mundo. O detalhe é que esta água não está aonde as pessoas estão. Preste atenção. A região mais onde se tem o maior contingente de umidade do planeta é a floresta amazônica, a região amazônica. O normal é se ter por ano 900 milímetros anuais de chuva. Lá você tem 2.900 milímetros. É chuva demais, então isso vai gerar uma quantidade de água gigantesca. Você tem o maior rio e volume de água do mundo naquela região, a maior bacia hidrográfica do mundo, com 262 rios, é grande demais, mas tem menos gente lá do que no deserto do Saara. O deserto do Saara você tem 1,8 habitantes por quilômetro quadrado, lá você tem 0,8 habitantes por quilômetro quadrado. Então, a água existe, ela não está onde as pessoas estão. O outro questionamento, e aqui eu acho ainda mais interessante, é dizer assim, não falta água no mundo. Mesmo que você tenha 7,3 bilhões de habitantes, nós não temos crise de água. E talvez não teríamos se tivesse 14 bilhões de habitantes. O que falta é água potável. Aí é um outro questionamento. Nós tratamos muito mal os recursos hídricos, a gente despreza qualquer tipo de tratamento e isso é algo terrível, porque nós não pensamos num futuro, e é num futuro distante. Nós não pensamos em um futuro muito próximo. Eu acho que o principal exemplo para que a nossa sociedade observe isso é o exemplo de Vitória da Conquista. Eu estava trabalhando agora, em 1969, dados aqui do departamento aqui da UESB, em 1969, Conquista chovia 1.260 milímetros. É mais do que o normal, porque o normal é 900. Hoje, dados de 2011, é o mais recente que a gente tem, Conquista chove 836. E aí você falou, por que reduziu? Reduziu em função do nosso desenvolvimento. Em 71 se implanta a lavoura cafeeira aqui em Conquista. Nós substituímos em toda a área do Planalto da Conquista uma área de zona da mata em transição, substituímos árvores por arbustos. E quanto maior a quantidade de árvore, maior também tende a ser a densidade vegetal, a quantidade de chuva. Então, reduziu-se a vegetação, reduz também a quantidade de chuva. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Infelizmente, para que o nosso desenvolvimento aconteça, permeia pelas commodities da agricultura, da produção de grãos, e isso contribui consideravelmente para a redução da quantidade de chuva e redução dos mananciais hídricos. Professor, qual seria então, em termos de solução, as vias que nós poderíamos adotar? Vamos citar o exemplo de Vitória da Conquista mesmo. Já que temos essa dificuldade, essa redução na precipitação do índice pluviométrico, o que é que poderíamos adotar como solução? Quer dizer, reeducação do consumo e em termos de fornecimento, o que é que poderíamos esperar? Olha, para a região de Vitória da Conquista, é uma conta que não fecha. A gente tem uma cidade que está entre as ditas 20 cidades mais dinâmicas do Brasil. Foi dado que foi oferecido, esses dados são extraoficiais, mas é dado a se considerar. Ele é dado pela Caixa Econômica Federal. Entre as cidades do interior do Brasil, nós estamos entre aquelas onde mais se destina dinheiro para a construção de novas habitações. Então, entende-se que a cidade cresce.
Só que a cidade cresce, mas o fornecimento de água diminui. Se você considerar que nós não temos fornecimento próprio, a gente depende de mananciais de água que vêm de outras regiões, aqui só existem duas soluções, não para resolver, mas para minorar o problema, porque vai chegar um momento que isso vai estrangular. Vitória da Conquista tem uma região que o índice pluviométrico, igual nós falamos, vem caindo, mas existe como estabilizar essa perspectiva. Como é que você estabelecia e faz isso? Políticas ambientais, medidas ambientais, não no processo de reflorestamento, isso é muito difícil, mas para se manter aquilo que se tem. Ou seja, a cidade tem que crescer, mas numa política de desenvolvimento sustentável. Você fazer isso sem degradar tanto o meio ambiente ou pensando no futuro. A outra perspectiva é, para o abastecimento da cidade, é canalização, retenção de água, construção de barragens de grande porte, ou então as obras de minoração, como se vem fazendo. Essas obras que não resolvem o problema, mas remedia a médio e curto prazo, que é trazer água de um outro rio, de uma outra região, para colocá-lo de forma antrópica na barragem aqui de Água Fria 1 e Água Fria 2. Mas a solução para o abastecimento da cidade é a construção de uma outra, de grande porte. Então, a possibilidade de uma crise, como muitos ambientalistas, estudiosos temem, uma crise no abastecimento, uma crise séria, não está descartada, né, professor Alexandre? De forma nenhuma. Principalmente assim, não é com relação somente, agora não falando mais numa escala local, mas falando numa perspectiva global. A crise não se dá só pela falta d'água. Como eu falei, a água existe. Ela não está necessariamente onde a população está. A água existe, só que está em outras regiões. A grande preocupação é com relação à quantidade de água. Não falta água, falta água potável. É esse o quadro hoje. E não se tem política para que melhorar a qualidade dessa água ou vir a tornar potável. Pelo contrário, cada vez mais nós extraímos água do aquífero Guarani, cada vez mais estamos transpondo água de um local para outro. Tudo isso contribui para esse desequilíbrio, tudo isso contribui para que a qualidade da água diminua ou que naqueles mananciais originais o volume dela também seja reduzido. Professor, crises na dimensão em que está enfrentando São Paulo, por exemplo, hoje, se não houver uma chuva que seja suficiente para encher Cantareira, podem ter que consequências no equilíbrio social, econômico de uma metrópole como aquela? Olha, a cidade de São Paulo, essa crise que a gente está vivendo agora, ela é uma situação atípica. Não é característica, não é fruto da dimensão da cidade de São Paulo. Talvez seja fruto de uma política, de algo mal planejado, pensado no passado. Mas essa seca drástica que a gente está tendo na região sudeste, ela tem fatores atípicos. Ela está acontecendo nesses últimos 18 meses, mas não quer dizer que ela vai se repetir. Uma outra igual a essa teve há 56 anos atrás. Então, não é algo que você pode contar com isso ou se planejar para isso. O que deveria ter planejado é que situações como essas, ou da magnitude dessa, elas poderiam acontecer. Então, o dito não racionamento para cortar a água das casas, mas uma política para incentivar um consumo de uma forma mais reduzida, de uma forma mais equilibrada, a otimização do uso da água, isso deveria já estar acontecendo há bastante tempo. E não vem. E é tanto no setor industrial, que gasta muito, nós gastamos muito mais água para produzir aqui do que a Europa gasta, por exemplo, como nos domicílios. E isso vai de encontro a tudo. Redução, os chuveiros daqui, se a gente comparar, os chuveiros daqui são infinitamente maiores em dimensão que os chuveiros europeus, por exemplo. Então o consumo se faz de uma forma muito mais reduzida lá, e aqui a gente gasta muito, porque nós temos esse potencial hídrico. O que a gente não faz é a otimização dele. A água aqui custa muito barato, por incrível que pareça, se comparado com a gasto para uso de higiene, água na Europa ou em outros lugares do mundo. Professor, para encerrar nosso papo, o senhor acredita nessas medidas concomitantes com o aumento da necessidade? Você acha que a nossa sociedade vai dar conta dessas demandas ou nós vamos sempre estar seguindo aquele jargão do correr atrás do prejuízo? Olha, eu acho que nós aprendemos e crescemos, evoluímos mediante a necessidade. Infelizmente, a gente evolui, a gente cresce assim.
Da mesma forma como em 2001 nós tivemos aquela crise também no sistema hídrico, mas nós tivemos a crise do apagão, faltou energia no país, o país mudou seus hábitos. O país passou a utilizar lâmpada fluorescente ao invés de lâmpada incandescente e políticas de conscientização foram feitas para que as pessoas mudassem o hábito de consumo de energia. Eu acho que nós estamos caminhando cada vez mais, só que de uma forma mais radical, para esse consumo equilibrado do uso dos recursos hídricos. O detalhe é que isso não se faz de um ano para o outro. Isso se faz a médio e longo prazo. E até que esse equilíbrio venha a acontecer, a sociedade em determinadas regiões vai pagar um preço muito caro por isso. Nós pagamos esse preço há um ano atrás, um ano e meio atrás. A região sudeste do Brasil está pagando esse preço altíssimo agora. E outros pontos vão estar acontecendo e fatalmente uma outra região vai estar passando por um problema similar a esse.